Eu tô falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Por isso que eu jurei que nenhum homem me tocaria pra fazer isso. Só que eu permiti ser ferida e abusada de outra forma. Fala com a gente, que é o Sonat. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês algumas das maiores revelações da Ana Hickman sobre o seu relacionamento, seu casamento abusivo. Ela deu uma entrevista agora no Domingo Espetacular da Record, nesse último domingo, pra atriz Carolina Ferraz. E a gente ficou, muito consternado, todo o Brasil ficou muito chocado, quando a notícia saiu aí, no fim de semana do dia 11, que ela e o seu marido de 25 anos de união, Alexandre Corrêa, teriam tido uma altercação física, teriam tido uma briga que escalonou pra uma altercação física, a ponto de ela ter que medir medidas protetivas, e muitos rumores saíram na mídia, algumas coisas verdades, outras não. Quem foi a primeira pessoa que noticiou isso foi o Léo Dias, então a galera já ficou com aquele pé atrás, porque o Léo Dias não tem aquela credibilidade toda, mas aconteceu de, no final de tudo, ele tá certo, e muitas coisas aconteceram nessas últimas 2 semanas. Ela foi falar alguma coisa, mas foi vaga, o silêncio, a galera entendeu, será que ela vai voltar com ele, será que não? E finalmente ela conseguiu tirar forças aí pra sentar numa entrevista de 40 minutos e finalmente revelar o seu lado da história. Então a gente vai contar tudo pra vocês que aconteceu. O Alexandre também não está calado, muitos absurdos têm saído da boca dele, a gente vai contar tudo pra vocês nesse vídeo. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque se você gosta de treta dos famosos, a gente sempre cobre tudo aqui no canal, e esse canal com certeza vai ter a sua cara, porque a gente fala de tudo do mundo da celebridade. Sim, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, estamos pelo Instagram, Twitter, por toda a internet, é só você procurar, tá? Ficar só por aqui é muito pouco. Bom, como a Nath já explicou e todo mundo aqui já tá careca de saber, no dia 11 de novembro, infelizmente, a Ana Hickman foi vítima de violência doméstica pelo seu marido, Alexandre Corrêa. A gente fez um vídeo há um tempinho atrás que tá bem completinho, tá? A gente conta todos os desdobramentos até a data do vídeo. Então, se vocês quiserem entender, com profundidade, vai assistir o vídeo. A gente conta até do início do relacionamento deles, como que começou e tudo mais. Que já haviam-se traços de relacionamentos abusivos desde o começo do relacionamento. Então, se você quiser entender, vai lá. Quando um caso desse tamanho acontece, né, gente? As pessoas começam a falar. Então, tem várias versões. Alguns acham que eles tinham brigado por causa de ciúmes, não sei o quê. Outros por causa de uma dívida, que hoje a gente sabe que é verdade. Mas agora a gente tá vendo um Alexandre vindo dar a versão dele dos fatos, entendeu? E quando a gente conhece o perfil de uma pessoa que é abusadora, a gente consegue perceber ali que uma das primeiras coisas que acontece é a descredibilização da vítima. Fala pessoal, boa tarde. Ultimamente, nos últimos dias, tem saído muita mentira aí a meu respeito, muita nota falsa, muita nota sensacionalista, mas indo direto ao ponto, a Caras Brasil acabou de publicar dizendo que eu teria provas comprometedoras contra a Ana Hickman e estaria ameaçando. É mentira, eu não tenho prova alguma contra a Ana Hickman. Ana Hickman é uma mulher de imagem e conduta ilibada. Número 2, eu não estou fazendo ameaça alguma, mesmo porque eu não falo com a Ana Hickman desde o ocorrido no sábado retrasado, tá? Então eu peço a Caras, por favor, que tome cuidado com o que está publicando. Está passando do ponto, passando dos limites. Já não é nem mais questão de criatividade. Isso é muito sério que vocês estão fazendo, tá bom? E isso prejudica a Ana, a mim, a família e aos negócios. Eu pedia que vocês, por favor, se retratassem com isso. Basicamente, gente, quando a gente vai traçar comportamentos de uma pessoa que tem aí tendências narcisistas e abusivas, a gente consegue ver que o Alexandre é o tipo de pessoa que gabarita tudo isso. Tipo, sempre os abusadores e as pessoas que são problemáticas em relacionamentos conjugais, elas vão operar da mesma forma. A diferença é que agora nós estamos vivendo uma sociedade onde a gente consegue perceber mais cedo e neutralizar mais rápido essas ameaças por causa das discussões mais amplas e abertas que a gente tem na nossa sociedade. Só que isso há uma década, 2, 3, 100 anos atrás, continuava sendo o comportamento desses abusadores, só que a sociedade não falava bastante disso, as mulheres ficavam cada vez mais silenciadas, as vítimas no caso, mais cerceadas pela sua família e pela vergonha de ser uma mulher divorciada na sociedade, que não conseguiu manter seu casamento. Então, as mulheres continuavam nesses relacionamentos. É por isso que a gente tem essa falsa impressão de que os casamentos naquela época duravam mais, mas era porque as mulheres aguentavam mais coisas também, que elas não deveriam aguentar. Sim, tudo bem, eu te reservo o direito de você ser uma pessoa um pouco mais conservadora e de achar que hoje as pessoas talvez sejam um pouco mais levianas em seus relacionamentos. Mas se a gente for estudar caso por caso, não eram todos
outros relacionamentos, só porque eles duravam 50, 60 anos, que eles eram bem-sucedidos e que eles deveriam continuar. Então, quando a gente percebe como o comportamento do Alexandre é completamente o clichê para um abusador, a gente consegue ver, talvez a gente esteja vivendo isso na nossa vida pessoal também. Então, o caso da Ana Hickman, apesar de ser muito melancólico e triste, pode ajudar outras pessoas. E numa entrevista que ele fez com a Quem essa semana, que a gente entende o lado jornalístico da gente querer ouvir os dois lados, mas eu não entendo como que agora, com todas essas confirmações, a imprensa ainda fica concedendo momentos pra esse cara falar alguma coisa, mas tudo bem. Ele deu de novo aí mais cartadas abusivas e mostrando pra gente como que você pode identificar isso na sua casa. Então dá uma olhada aqui no que ele falou. Primeiramente, ele começa abrindo falando que ele tá com muita saudade do filho e que a principal motivação dele pra agilizar todo o processo, tudo que tá acontecendo na justiça, é pelo filho, porque tem 14 dias que ele não vê o filho, que ele já chorou demais por causa disso. Meu Deus, que dó. O que nós estamos tendo é uma verdadeira injustiça por parte da Ana. Ela, no seu subconsciente, sabe muito bem o que aconteceu naquele dia. No dia 11, fazia um calor insuportável em Itu, em São Paulo e no Brasil inteiro. Estava quase 40 graus, com sensação térmica de 43. E a Ana, no almoço, tinha feito a injeção de quase uma garrafa de vinho tinto. Eu não bebo há 5 anos, mas quem bebe sabe que ingerir uma garrafa de vinho tinto a um calor de 40 graus normal, você não fica. E a Ana, toda vez que faz ingestão de álcool nos últimos tempos, se tornou extremamente agressiva comigo na frente de todo mundo. Eu já fui incontáveis vezes humilhado por Ana Hickman após ela fazer ingestão de álcool. E a ingestão do álcool causa isso. Qualquer psiquiatra pode explicar um pouquinho melhor. Então, no dia, a discussão se tornou acalorada pelo destempero emocional que Ana Hickman estava em função de ter tomado quase uma garrafa de vinho inteira. Eu, em nenhum momento, a pressionei e ameacei dar cabeçada, mesmo porque isso é uma tremenda de uma bobagem. Como você prensa alguém e fica a alguns centímetros e ameaça dar uma cabeçada? É entender um pouquinho de física. Se você prensa alguém, você está com a cabeça a alguns centímetros. Como é que você ameaça dar uma cabeçada? Primeiro que não faz nem sentido, que ele falou, não disse nada. Não disse nada. Colocou a culpa da situação toda na Ana por ela ter tomado a garrafa de vinho lá, só que assim, querido, quem agrediu foi você, né? Ela tava agressiva e você respondeu batendo nela. Porque você tá falando que ela, não sei o quê. O que ela tá falando ou acusando você de fazer tem laudo médico. Ela estar bêbada não é um crime, né? Ela tá na casa dela, que ela paga, no trabalho dela. E assim, ela não estava, né? Porque ela tem documentos que provam, tem laudos médicos, né? E aí ele me vem ainda com argumento de física? Não. Não, sinceramente, gente, numa discussão, alguém vai pensar em física, meu amor? Baby boomer abusador. Vamos lá, outra coisa que ele fala. Mas a fala dela que provocou a discussão tem a ver com a questão de crise financeira, o que foi perguntado pra ele na entrevista. O assunto era inadequado, ele disse, pra uma mesa de refeição com uma criança de 9 anos. Uma coisa é uma criança de 15 anos em uma reunião familiar. Interessante ele falar isso aqui, porque foi a idade que ela se casou com ele, né? Então, agora é criança, né? Mas na época ele tinha 26, ela 16, ela não era uma criança, era uma adulta perfeitamente capaz de fazer suas decisões. Outra coisa é durante um almoço de sábado, 2 horas da tarde, no calor do Saara, uma das partes não estando 100% nas suas faculdades mentais, abordar um tema desagradável, fazendo a criança chorar compulsivamente. Aliás, é uma expertise da Ana. Abordar assuntos em momentos errados. É uma das expertises que ela carrega. Gente, então quer dizer que você não pode falar sobre assuntos sérios no almoço? Num almoço de família, falar com assunto desagradável pra uma criança de 10 anos, não pode. Não pode falar. Não pode. Só se ele tivesse 15. Se ele tivesse 15, não, tudo bem. Tudo bem. É uma criança ainda, mas tudo bem. Tudo bem. Agora dá pra falar. Vocês agora conseguem 9? perceber como que o momento todo ele tá colocando a culpa nela? Ela é a culpada, ela que fez isso. Se ela tivesse sobra, ele não teria agido assim. Se ela não tivesse escolhido esse momento inoportuno para ser inconveniente, ele não teria agido assim. Ela que caçou esse preço, ela cavou esse buraco. É impressionante como, assim, a gente tá em 2023 e ele tá usando esse discurso pra tentar se aliviar toda essa questão. Olha, tem uma pessoa pra ajudar, triste, né? Não tem um RP. Não tem um amigo, nada. Chega e fala, tá feio, fala isso não, pelo amor de Deus. Vamos Deus. editar isso aqui 5 segundos, vamos treinar aqui. Teleprompter, gente. Bom dia. Continuando na entrevista, né, eles perguntam, você está sem ver o Alezinho, que é o filho deles, desde o dia 11. Seu advogado afirmou que vai entrar com um processo de alienação parental contra Ana Hickman e também com um pedido de habeas corpus, uma vez que você não está conseguindo ir trabalhar. Isso procede? Ele respondeu, exatamente, eu estou completamente bloqueado e impedido de tudo e de todos. A medida protetiva de Ana inclui amigos, familiares e funcionários. Ela simplesmente se tornou a Rainha Elizabeth, tomou posse de tudo e me afastou como se eu fosse um verme maldito. Como que será que ela conseguiu com a grande influência de Ana Hickman? Porque assim,
Não é porque a lei tava do lado dela, porque ela tinha um caso ali, Porque ela tinha um exame de corpo de delito, ela tinha um BO. com testemunhas, e por aí? isso que ela conseguiu uma medida preventiva tão rápida contra você? Ou porque ela é realmente a Rainha Elizabeth? Ela é a Rainha Elizabeth. Tratando ela ele como um verme. Tratando ele como um verme. Ela moveu tudo e todos. Ela controlou tudo e todos. Gente do céu, Ele ainda a mente falou- maligna da Ana Hickman. Nossa, ele ainda falou que é por culpa dela, que ele vai sair do país, que a família dele tá desolada. Brazil, I'm devastated. A Ana Hickman tá ótima. O Alezinho tá super feliz. A família da Ana também tá todo mundo bem. Tá todo mundo ótimo. Os fãs, tá todo mundo incrível. Ele que é a grande vítima dessa situação. Vocês conseguem perceber, gente? Tipo assim, eles têm uma tática de manipulação de conseguir trocar. É que hoje a gente tá falando literalmente de uma mulher muito amada, de uma mulher que tem 20 anos de carreira, ilibada, e principalmente, vamos falar aqui, eu posso falar de uma mulher branca. Se fosse o mesmo caso de uma pessoa que não tem a carreira da Ana Hickman, a estabilidade da Ana Hickman, o currículo da Ana Hickman, Cor da Ana Hickman. principalmente, a gente estaria ouvindo da mesma forma? Muito provavelmente não. Essa tática funcionaria, talvez. É isso que a gente tá tentando mostrar. Essa tática é pra todos, só que só algumas mulheres são acreditadas. Cuidado com esse discurso, gente. Toma muito cuidado pra não cair nesse tipo de manipulação, porque você tem que saber identificar isso, porque ela é descarada. Ela é descarada. A diferença é que às vezes a gente não para pra ver. Aí, obviamente, a Ana Hickman, claro, né, foi procurada pela Record e ela deu o seu lado. Falou muitas coisas na entrevista que durou 40 minutos. Inclusive, ela abordou coisas da infância dela que nós não sabíamos. Ela nunca tinha falado pra ninguém. Que é o caso que ela viveu na sua própria casa, quando ela era criança, com a sua mãe, o seu pai e seus irmãos. Violência doméstica. O pai dela era extremamente violento e abusivo com a sua mãe. Inclusive, ela tem uma cicatriz na mão provocada por violência do pai. Que ela, inclusive, pra ajudar a mãe a sair disso tudo, como ela era a irmã mais velha, ela teve que pegar os irmãos, sair de casa e até trabalhar. Ela teve todas essas coisas de modelo que ela foi atrás e tal pra trabalhar, foi pra ajudar a família dela e pra poder tirar a mãe dela e todos os irmãos dessa situação tenebrosa que eles estavam vivendo nas mãos do pai. Que meu pai era um agressor e ele torturava a gente psicologicamente dentro de casa. E essa marca que eu tenho na mão foi porque ele voou em cima da minha mãe, abriu a cabeça dela inteira e eu voei pra cima dele. Eu tinha 12 anos de idade. Do jeito que eu voei, ele me arremessou, porque era um cara grande. E ele só parou de bater na minha mãe quando ele me viu sangrando. Ela, inclusive, começou a trabalhar por causa disso. A mãe dela teve ela com 19 anos. Ela era como se fosse um arrimo de família também. E é por isso que ninguém conhece o pai da Ana Hickman, porque ela não tem relação com ele há mais de 20 anos. E isso é tudo muito triste, porque ela falou assim que foi esse motivo que ela falou, quando o Alexandre quis encostar minha mão em mim uma vez, eu deixei o relacionamento. Só que ela chega a dizer que eu nunca tinha sido violentada dessa forma, mas eu me permiti ser violentada de outras formas, por causa de manipulação, por ter confiança nele, porque esse homem enredou ela com 16 anos de idade pros dois casarem, entendeu? Gente, quando a gente fica igual uma polícia da idade, tem muitas pessoas no nosso primeiro vídeo, pegou mais de 100 mil visualizações aqui no YouTube, falaram, mas 16 anos é criança? Pra um homem de 26, sim. Gente, se você tem uma filha, não permita que ela namore com um homem 10, 15 anos mais velho. Não permita. Não tem nada de certo nessa... E essa falácia que eles arrumam de falar que os casamentos nas épocas de outrora, dos nossos avós, essas coisas eram permitidas, não é porque eram permitidas antes que devem ser permitidas agora. E até naquela época de reis e rainhas, tá, pessoas? Quando a gente via um casamento de um bebê de colo, de uma criança ainda, bem criança mesmo, 5, 6, 7, 8 anos, feita com uma pessoa que já tava na sua adolescência, no início da sua fase adulta, geralmente eram casamentos políticos que eram feitos por causa de alguma precisão das famílias e que era discutido por falta da consumação. Então, isso é uma grande falácia. Ana Bolena e todas essas grandes rainhas, tipo a Vitória e tal, todas elas estavam nos 20 e tantos anos ou na casa dos 30. Isso é uma grande falácia, tá? Que mentiram durante a história que era normal o casamento de uma criança de 8 anos com uma pessoa de 18. Isso nunca houve. Que funciona, assim que funcionava, porque os casamentos duravam muito. É uma grande mentira. É uma grande mentira, gente. A gente não tinha vacina naquela época, as pessoas faleciam, gente. Então, assim... Exato. E só porque também, e mesmo se fosse verdade, mesmo se essas coisas acontecessem antes, gente, não é porque elas acontecem sempre que elas têm que continuar acontecendo. Coisas erradas, elas têm que ser erradas e se tornar erradas, mesmo que antes elas não tenham sido vistas como. E aí ela chegou a falar mais coisas, obviamente, que ela já sabia, como as pessoas viam nos vídeos do YouTube que ele era abusivo com ela confirmou que sempre foi assim. Ela, inclusive, chegou a dar uma bomba, que pra mim foi, tipo, uma das maiores revelações, que eles já estavam separados de corpos desde o início do ano. Que ela já olhava, tá, a gente não tem amor aqui, não tem mais nada, é um negócio, ela nunca escondeu pra ninguém que ele era, né, tipo assim, a cabeça ali dos negócios, que eles construíram muitas coisas juntos e que ela era a celebridade, a face,
graça, que trazia o dinheiro, e que tudo começou a se agravar quando ela de fato descobriu que ele tava fazendo coisas ilícitas, que ela não poderia revelar o que, até porque tem uma investigação correndo aí em segredo de justiça, até pra ela averiguar de fato o que tá acontecendo, que ela nem sabe, mas que ela descobriu olhando nas coisas nos escritórios e tudo mais, que tinham falsificações de assinaturas dela, coisas assim, eu não comprei isso, eu não adquiri isso, por que tá faltando dinheiro? Eu nunca devi nada pro banco. Ou seja, era coisa mais complicada. Ela chegou até a falar, tipo assim, dívidas de banco, tudo bem, a gente administra, a gente consegue administrar, a gente dá um jeito. O problema é que eram coisas muito mais complicadas. Ela chegou a mencionar fraudes, então assim, né, não sabemos com detalhes, algum dia saberemos, mas assim, eram questões muito sérias e que foi por isso que aconteceu a briga, foi por isso que ela quis conversar com o filho dela, com o que estava acontecendo, pra preparar ele, pra caso alguma mudança viesse a acontecer no futuro, porque ela falou na entrevista que ele é muito apegado em algumas coisas e não queria que ele sofresse se isso viesse a acontecer. Porque se você é uma criança rica e você às vezes tem que mudar pra uma casa menor ou sair da escola que você tá acostumado com seus amiguinhos, você vai sentir. Exato, e ela queria minimizar os danos pra criança, e aí foi por isso que o Alexandre, ouvindo essa briga, começou a interferir. Eu nunca devi nada pra ninguém. E agora eu tô devendo pra banco. Só que eu comecei a achar mais coisas. E foi aí que ele não gostou. E foi aí que eu mexi onde eu não devia. Era simplesmente porque ela tinha descoberto fraudes do marido. Exatamente. Você entende que, tipo assim, ela descobriu o castelo de cartas. Ela descobriu que, na verdade, ele não era a pessoa que ele se dizia ser. E como tava indo contra a integridade moral dele, aí que ele ficou nervoso. Porque é assim que agem as pessoas que são como ele. Entendeu? Quando você fala alguma coisa com a integridade moral deles, né, pelo menos da persona que eles querem apresentar pro mundo, que é esse shadow self que eles criam, né, esse ego que eles criam, aí que vem o problema. E ela falou até que ela chegou a ligar pra uma amiga dela, mais cedo, né, naquele mesmo dia, do dia da fusão, e que ela nem falou isso pro marido dela, que se ele soubesse, talvez a coisa seria até pior. Era uma amiga, né, que entende essa parte legal e tudo mais, e que ele nem sabe que ela tinha sido aconselhada mais cedo. Ou seja, a gente tá tratando uma mulher que tava realmente dormindo com um homem perigosíssimo em casa. Como a Nath disse, ela já tinha falado que ela tinha percebido ao longo dos anos como ele a tratava, como ele era realmente uma pessoa que a diminuía o tempo inteiro, que ele via ela como um produto de fato. Falava o tempo todo, não, você tá velha, você não pode se deixar envelhecer não, tá? Ninguém quer gente velha, ninguém vai te querer, você tá gorda, você não pode ficar gorda, tá? Você precisa se cuidar, e não sei o que era o tempo inteiro, assim, Ele, tentando diminuir ela. Ele, inclusive, ficava tentando fazer com que ela fizesse cirurgias plásticas. A gente viu o caso da menina agora, influenciadora, que faleceu por causa de cirurgias plásticas. E Como ela é que tava você... tendo isso incentivado dentro da própria casa. Pelo pai do filho dela. Num determinado momento da nossa vida, eu comecei a perceber que não tinha mais amor ali. E aí acontece o quê? Quando eu chegava lá, me aproximava, por que você não tá se cuidando? Você tá gorda? Cuidado, tá? E, poxa, Helena, o tempo passa pra todo mundo. Eu me sinto muito bem. Tá, mas ninguém quer uma Ana Hickman velha. Ninguém quer uma gorda. Inclusive, tava me azucrinando, me perseguindo pra parte de cirurgia plástica, porque depois que eu tive meu filho, que eu tinha que fazer isso. Era uma situação muito complicada e que ela já havia percebido e ela já tinha tido intenção de se separar dele em alguns momentos da vida, só que ela foi descreditada por muitas das pessoas que estavam em volta dela. Ela disse que muitas pessoas falavam, não, faz isso não, menina, ele te ama, ele tá só querendo te proteger. Não separa dele não, você tá doida? Faço não. E que agora que ela foi vítima de violência doméstica na pele, ela descobre que, na verdade, muitas mulheres continuam com o marido, não só porque elas não têm coragem, tipo, herói de ir numa delegacia, mas é porque elas são descreditadas o tempo todo por diversas pessoas, familiares, amigos, pessoas do círculo próximo. Não, ele é assim mesmo, você vai quebrar sua família, você vai manchar sua imagem, você é Ana Hickman. E seu filho, sabe, tem uma criança aí no meio, faço não. Porque as mulheres escutam isso o tempo todo, que ela deixou muito claro que, tipo, não seja esse tipo de pessoa se você tá vendo isso acontecer com uma pessoa próxima sua. E é uma coisa que eu acho muito interessante também de falar com meninas, em específico, que estão em relacionamentos, namoros, ou até princípio de casamento, onde você nunca apanhou do seu marido. Nunca aconteceu nada mais grave a ponto de você se tornar uma vítima fatal. Mas que ele já é uma pessoa que te põe pra baixo. O seu jeito tá errado, a forma que você se veste tá errada, a forma que você comunica tá errado, o seu senso de humor tá errado, sua aparência tá errado. Você é sempre feio, você é muito sortudo dele ter te querido. Você é muito sortudo dele te aguentar, porque ninguém vai te aguentar, porque você é insuportável, você é burra, você é tudo defeitos todos nós temos. Mas se uma pessoa que diz te amar tá constantemente apontando apenas o que você faz de errado e nada do que você faz nunca tá certo, não tá certo, gente. Não tá certo. Então, tipo assim, isso pode ser os estágios iniciais já de um relacionamento abusivo. Pode não, isso é. Isso é. Isso é o estágio inicial de um relacionamento abusivo. Então, se você já tá percebendo essas coisas no seu relacionamento, no seu casamento, já sai, já corta isso. Não deixa pra chegar no caso mais grave, que é o caso da violência mesmo física. Isso já é uma violência emocional, isso já é um abuso. Já sai disso.
isso. Aquela voz que tá te dizendo que isso aqui não tá legal, mas eu amo ele porque tem momentos que é bom. Já é a sua intuição te dizendo que pode piorar lá na frente. Mulher, pega suas coisas e sai. Eu sei que é mais fácil falar do que dizer, mas, tipo, pega o exemplo dessa mulher que parecia ser intocável. Linda, rica, magnífica, milionária, bem-sucedida, famosa, querida por todos. E ela tá vivendo esse pesadelo dentro de casa. Não seja você mais uma. Desperta. Exato, então é muito importante a gente pegar o exemplo da Ana Hickman, porque é maravilhoso ela vir e falar a sua experiência, é muito importante. Ela falou isso na entrevista que ela apresentou hoje em dia e que ela falava muito sobre a luta das mulheres, que esse caso que ela tá vivendo, ela apresentou e ela noticiou várias vezes ao longo da sua carreira e que ela quer poder, também com a história dela, poder ajudar algumas pessoas, que agora que ela tá vivendo isso, ela quer falar mais sobre, ela quer ajudar mais mulheres. Então, assim, é muito importante a gente ver isso porque isso pode inspirar muitas outras mulheres que estão vivendo a mesma situação da Ana a saírem disso, a perceber isso e ir embora. E mais cedo do que a gente geralmente percebe. Exato. Isso que é o mais importante. Então, assim, usa o caso da Ana Hickman pra você analisar essa situação que já tá te deixando com inquietude emocional e espiritual, pra você ver se você consegue sair disso também. Peça ajuda. Igual ela falou, a Lei Maria da Penha tá agilizando tudo no divórcio dela, porque o interessante é que quando você tá divorciando de uma forma mais normal, você tem que provar que o casamento não precisa continuar, você tem que provar que realmente não tem como mais as tentativas serem feitas pra eles permanecerem, por isso que pode ser aquele litígio, aquela coisa mais... Agora, a Lei Maria da Penha, tipo assim, já é por si só uma prova que aquele relacionamento não deve mais existir, então tudo anda mais rápido. Então, usa isso a seu favor, a lei tá aí pra ajudar todos nós, não só a Ana Hickman, que é a famosa e tal, mas tá pra ajudar eu, você, todas nós. Então, cuidado, mulheres, já usa o exemplo da Ana Hickman pra despertar talvez pessoas ao seu redor, uma irmã, uma prima, uma amiga, porque a gente precisa de ajudar umas às outras. É por isso que a gente tá conseguindo detectar mais rápido os relacionamentos abusivos, é por causa que a gente tá falando a respeito. Dói, incomoda, eu sei que deixa a gente desconfortável, mas é necessário. Então é isso, gente. Vai se inscrever no nosso canal, vai nas nossas redes sociais, tudo sempre. Tudo de sempre. Se curem, mulheres. Um beijo. Tchau.